Era um gato de ébano, estático e mudo. Um gato geométrico, talhado em silêncio. O seu salto mais duro era um gato macio, se visto de perto, um bicho de carne, a olho certeiro, arrepio de sombra, subindo nas pernas, um lance no escuro, um tiro no espelho. O gato era um ato, uma estátua viva, uma lâmpada acesa no umbigo de Alice. Era um gato concreto no meio da sala. Era uma palavra afiando palavras. Era a fome do gato e sua pata espreita. Veludo armadilha, uma única letra, G. Micheline Verunsky, de Geografia Íntima do Deserto, de 2003. Bom, eu sou o Leonardo Soares, professor do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Eu agradeço ao Robson o convite de estar aqui hoje conversando com a Micheline. E eu vou fazer uma apresentação mais formal e depois ela vai complementar isso para mim. Bom, Micheline Verunsky é escritora, exercita-se na poesia e na prosa. Possivelmente o primeiro encontro de muitos leitores aqui presentes com os poemas de Micheline foi através da coletânea Na Virada do Século, a Poesia de Invenção no Brasil, organizada por Cláudio Daniel e Frederico Barbosa, em 2002. Porém, antes disso, poemas seus já circulavam por sites da internet, como o Jornal de Poesia, por exemplo, e por revistas literárias, como Poesia Sempre e A Cult. Em 2003, publica seu primeiro livro de poemas, Geografia Íntima do Deserto, bastante bem recebido pela crítica, bastante mesmo, né? Sendo finalista, inclusive, em 2004, ao Prêmio Portugal Telecom, tornando-se ela a primeira mulher a integrar a lista de autores selecionados. Ainda em 2003, sai O Observador e o Nada, composto de um único texto-poema, com um pé na poesia, um pé na prosa e no teatro, como a autora mesma diz, que assim começa. O inseto me observa como se fosse um rio, e sou mesmo esse rio escuro e lamacento que, águas podres, passa, lenta serpente, por baixo das pontes, dos olhos do inseto que me observa, dos móveis que em vão se arruinam, o que passa por baixo da calçada e exala o cheiro dos esgotos vivos. E por aí vai. 7 anos depois, é lançado A Cartografia da Noite, um livro de poemas que suplementa o seu primeiro livro, Geografia Íntima do Deserto, como uma espécie de duplo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, eu espero. Em 2013, sai o livro de poemas curtos B de Bruxa, né, que a gente também vai falar dele aqui. Mais recentemente, né, e é o livro que está à venda aqui hoje, o seu primeiro romance é publicado, Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. Logo em seguida, esse livro ganha o Prêmio São Paulo de Literatura, de 2015, e está saindo do forno, como o Robson bem lembrou, né, o lançamento é dia 28 de julho, o romance Aqui no Coração do Inferno, com lançamento marcado para 28 de julho, não é isso? E a Micheline também, isso eu achei fantástico, isso eu não sabia, ela também é personagem de literatura. Né? Ela está no romance A Mulher que Queria Ser Micheline Verunsky, de Wilson Freire. Talvez ela também possa falar do como que é emprestar o nome para uma personagem de ficção. Além disso tudo, né, além do trabalho com a escrita literária, a Micheline Verunsky é historiadora, mestre em literatura e crítica literária pela PUC de São Paulo, com um estudo comparado da poesia de João Cabral de Melo Neto e Dona Sofia de Melo Brainer. Também na PUC de São Paulo desenvolve pesquisa de doutorado em comunicação e semiótica. E de onde é Micheline Verunsky? Eu faço essa pergunta porque foi o meu primeiro entrave com o Robson, porque quando ele me mandou a primeira peça de publicidade, estava lá, Micheline Verunsky, São Paulo. E uma das coisas mais marcantes para mim é que ela era de Pernambuco. Mas, por outro lado, eu comecei a me perguntar, o que significa isso? Ser de São Paulo, ser de Pernambuco, nascer por acidente em Recife, né, e viver em Arco Verde. O que significa Olinda? E eu começo perguntando para a Micheline de onde ela é. Boa noite. Quero agradecer ao Robson pelo convite, agradecer a todos vocês que estão aqui.
primeiramente, fora Temer. Me fizeram essa pergunta em São Francisco Xavier e eu achei um bom modo de responder de onde eu sou. Eu sou de mim mesma. Então, biograficamente, eu nasci em Recife, mas boa parte da vida eu vivi em Arco Verde, no interior de Pernambuco. É a primeira cidade do sertão pernambucano. De lá, saí muitas vezes e para lá voltei muitas vezes. A minha última saída foi para São Paulo, que é uma cidade que eu absolutamente adoro. E as pessoas me perguntam como você é capaz de gostar de São Paulo. É porque São Paulo é um Arco Verde bem grande, sabe? Não tem muita diferença. Eu conheço o rapaz da quitanda, eu conheço o florista, a minha vizinha da frente, eu sei que o pai dela, o avô dela, construiu várias casas no começo do século e ele vendia frutas e verduras. Então, eu sou muito conversadeira. Então, para mim, São Paulo não tem mistério. É como morar em Arco Verde, só que bem grande. Obrigado. Bom, a Micheline publica, né, o primeiro livro em 2003, os poemas saem, né, em livro em 2003, ela já tinha aparecido na coletânea, mas ela começou a escrever antes dos 10 anos. E eu também vou querer ouvir sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, ela só vai publicar, como diz ela, sério mesmo, em 1996. Eu queria pensar um pouquinho, esse início, esse processo, e por que você só vai publicar sério muito tempo depois. Também queria que você falasse um pouquinho, nesse primeiro bloco, sobre essa família de ótimos contadores de história, de onde você vem. Menino, tu pesquisou bastante. Eu segui o seu conselho. Ela falou que para reescrever um romance é sentar na frente do computador com o livro e fazer pesquisa. Estou falando mentira. E, para fechar esse primeiro bloco, só uma provocação que eu achei muito engraçado, que as escritoras sofrem as mesmas perguntas. A Micheline também sofreu, assim como a Clarice, do seguinte comentário. Tem um nome exótico, Micheline Verunski, e vive anônima na cidade de Arco Verde, sertão de Pernambuco, a mais de 200 quilômetros da capital, e saiu no Diário de Pernambuco em 2002, quando ela aparece a primeira vez na coletânea na virada do século. Aí talvez você possa falar desse nome também, se é que ele é exótico. Eu comecei a escrever muito cedo, porque eu comecei a ser leitora muito cedo também. Eu fui alfabetizada em casa antes de ir para a escola, e eu sou filha de uma professora de geografia e de um militar. E a minha mãe, todas as noites antes de dormir, ela me contava histórias, mas ela também lia livros para mim. E eu lembro muito pequena de ela ler para mim uns poemas de um autor romântico, o Álvares de Azevedo, isso. E, aos 10 anos, isso foi bem marcante para mim, ela começou a ler comigo, e eu não entendi nada, o Dom Casmurro. Todas as noites ela ia, sentava na minha cama e lia algumas páginas do Dom Casmurro. Eu não sei o que passava pela minha mãe, ela nunca usou drogas, ela não bebe, mas ela lia Dom Casmurro para uma menina de 10 anos. Então, só podia dar nisso, né? Não tinha muito jeito. Eu achava, até 2010, até 2009, mais ou menos, 2008, 2009, que a poeta tinha aparecido primeiro.
porque é de 1982, quando eu tinha 10 anos, o meu primeiro poema. Mas meu pai, um pouco antes de falecer, ele encontrou um caderno meu, sabe aqueles cadernões de caixa, sabe? Tem um de fechamento de caixa, era um cadernão de capa dura. E ele achou um cadernão desses e me mandou. E tem um romance experimental ali, escrito com letra infantil, muito engraçado, assim. Eu ri muito lendo aquilo. Uma imitação muito tosca de, sei lá, José de Alencar, os românticos, então, bem engraçado. E comecei a publicar muito esporadicamente em jornal de escola, essas coisas, mas eu realmente não sabia exatamente o que era aquilo. Em 1996, eu tinha um considerável número de poemas e não sabia exatamente o que era aquilo. O que é isso? Eu sou uma escritora? É isso que eu faço? É isso que eu quero? Mas será que isso presta? Eram as perguntas que eu me fazia na época. Nesse período, no Jornal do Comércio de Recife, e nisso eu falei da minha mãe, vou falar do meu pai. Agora, o meu pai, sempre que ia para Recife, ele trazia livros para mim. Foi ele quem trouxe para mim o primeiro exemplar da revista Cult. E ele fez a assinatura do Jornal do Comércio, porque havia um caderno de literatura chamado Texto Contemporâneo, que saía todo domingo, e eu me interessava por aquilo, então ele fez a assinatura para mim. O colunista, um colunista muito brilhante, inclusive, ele dava seus pareceres e tal, indicava livros, essa coisa toda de caderno de cultura. Então, eu peguei, muito ousadamente, peguei um extrato daquilo, escrevi uma carta e disse, olha, eu escrevo isso aqui, não sei para que serve, que, se você puder, por favor, dar uma olhada e me dar um retorno, eu agradeceria muito, porque eu realmente não sei se eu continuo com isso, ou, sei lá, vou arranjar uma lavagem de roupa. Foi mais ou menos isso que eu disse. E passou um tempo, sei lá, 15 dias, um mês, eu não tive resposta. Eu digo, bom, melhor começar a lavar a roupa, né? Aí chegou um dia, o jornal do domingo chegava no sábado à noite, e eu fui pegar o jornal, ficava esperando. Quando eu escutava que o jornal caía no jardim, eu saía correndo para pegar aquilo. E quando eu abri o Texto Contemporâneo, estava um poema meu. E eu dei um grito tão grande que meu pai quase infartou, coitado. Saiu descendo. O que foi? Ladrão? Não, é o meu poema que está aqui, eu quase sem voz. Então, comecei a realmente me dar conta de que era isso que me movia, não exatamente a partir dessa visada do colunista, mas nessa época em que eu comecei a fazer essas perguntas para mim mesma, que eu já não era mais tão adolescente e aquilo continuava me instigando. Faltou responder alguma coisa? A gente continua aí. Como eu falei, a Michelina é historiadora, ela vai ser professora de História um tempo em Arco Verde, não é isso? E uma das perguntas também que sempre aparece, e a gente também, principalmente quem é dos estudos literários ou pesquisa na área de História, né? É uma pergunta que ela sempre recebe, e eu também acabei falando, vamos falar sobre isso também, né? O fato de você ser historiadora, né, leva a essa indagação, né?
a respeito do embate, o olhar do historiador, o olhar da poeta, o olhar da ficcionista, e aí eu complementaria o olhar da teórica da literatura, o olhar da pesquisadora da semiótica, e que você falasse um pouco disso, como que essas coisas coexistem. Menina, não sei. Eu sou muito curiosa, né? Eu não consigo ficar muito quieta. Se eu ficar quieta muito tempo, eu começo a ficar triste. Então, eu tenho essa coisa. Eu poderia, por exemplo, ter feito uma carreira acadêmica mais quadradinha. Eu poderia ter feito História, ter feito mestrado em História, ter feito doutorado em História e fazer um concurso e estar numa universidade federal em História. Mas eu não consigo perceber o meu olhar na história separado do meu interesse em literatura. Eu não consigo olhar para a literatura sem perceber e sem misturar o meu interesse em história e o meu interesse em comunicação e semiótica. Então, é uma lógica muito minha, que não é uma lógica aconselhável para o mercado, né? Editais de concurso público muitas vezes não prevêem. Fala-se muito em interdisciplinaridade, mas se pratica muito pouco a interdisciplinaridade na Universidade do Brasil, principalmente já a partir da universidade. Então, eu fui fazendo esse caminho movida pela minha curiosidade e pela minha vontade de fazer intersecções entre esses campos de estudo. Se eu me arrependo, às vezes sim, quando eu penso na questão de uma estabilidade financeira, talvez. Mas, por outro lado, não, porque eu creio que minha vida seria menos rica para mim mesma se eu tivesse seguido o quadradinho. Como eu vou levar isso para adiante, eu não faço a menor ideia. Também porque eu tenho uma grande dificuldade de me inserir no mundo do trabalho. Eu não consigo, lógico, eu já trabalhei, no momento eu não estou trabalhando, e me dá muita preguiça pensar que eu vou vender as minhas horas para um patrão. As minhas horas que são tão importantes para eu estar com meus filhos, para eu estar com os meus poemas, para eu estar com aquilo que eu gosto. Não é aconselhável, não é. Mas eu não sei ser de outro jeito. Eu terminei o doutorado ano passado. Terminei. E eu estou fazendo um projeto de pós-doc. Assim, eu não sou rica. Deixa eu fazer uma provocação. Você não atualizou o Lattes. Não atualizei o Lattes. Eu tenho uma outra grande dificuldade, que é com as burocracias. Tenho muita dificuldade com burocracia. Com responder e-mail, com lidar com contrato, com... Eu vou contar quase uma anedota para vocês. Quando eu morava em Arco Verde ainda, quando uma moça da Folha de São Paulo me ligou, acho que na época que saiu essa antologia, na virada do século, e me pediu um poema para publicar na Ilustrada, né, da Folha. Talvez o Mais. O Mais, isso. Que acabou, não é acabou. esse? Exato. Muita coisa, acabou. Aí eu mandei o poema e tal, estava começando a internet, não tinha ainda esse boom da internet. E, beleza. Dias depois, a menina me manda um e-mail dizendo que precisava que eu assinasse um contrato
e que eu mandasse um recibo, porque eu ia receber. Nossa, vou receber por um poema? Gente, que é isso? Que coisa incrível. Eu não fazia a menor ideia de que podia se receber algum dinheiro com um poema. Mas o mais interessante foi que ela me pediu o número da minha conta. E eu não lembrei que eu tinha conta. Eu disse, olha, desculpa, mas eu não tenho conta. Porque eu não usava, eu tinha, mas não usava. Aí, ela, você não tem conta? Aí, sei que eu acabei recebendo isso por sei lá, uma coisa dos Correios, uma ordem de pagamento dos Correios. No dia que eu fui receber, eu lembrei, putz, eu tenho uma conta. Aí, uma amiga que trabalhava na Folha de São Paulo, e com quem eu fui morar depois, quando eu fui para São Paulo, ela me disse a conversa de bastidor. Que ela disse, gente, essa mulher, onde ela vive? Ela não tem conta bancária. Faroeste caboclo, né? Ótimo. Bom, uma outra questão, a gente olhando para a carreira literária da Micheline, que é inevitável, ela é uma poeta premiada e uma prosadora, romancista premiada. Então, inevitavelmente, a pergunta é, há diferença no processo de escrita, de poesia e de prosa? Sim. Por algum motivo, eu acabei, por muito tempo, me dedicando mais ao exercício da poesia. E, por essa dedicação, eu transito com certa facilidade na composição de um poema. Não que seja fácil, mas que o meu trânsito é mais fácil do que com a prosa. A prosa é tanto que eu venho publicar o primeiro livro de prosa em 2014. A prosa eu precisei exercitar mais porque ela exige coisas diferentes de mim e coisas que precisam da minha atenção. Minha atenção é uma atenção flutuante. Eu não consigo ter uma atenção... eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Muitas mesmo. E eu não consigo fixar minha atenção numa coisa só durante um bom tempo. Então, a prosa exige de mim esse foco, e é um desafio, exige de mim pesquisa, muitas vezes. Esse livro, Nossa Teresa, ele tem uma carga bem grande de pesquisa, diferente desse outro que eu vou lançar no final do mês. Então, como exige essas coisas que são externas, como a própria pesquisa, então, eu sou mais lenta, eu demoro mais a escrever a prosa. Até confirmando isso, eu pensei umas coisas que eu achei muito interessantes. Naquela entrevista de 2004, no Itaú Cultural, você fala que estava no 4º capítulo de um romance. Quando foi? Em 2004. Certo. E em 2009, que você estava em processo de escrita de Anatomia de Teresa, sendo que em 2014 sai Nossa Teresa, Vida Sim. e Morte de uma Santa Suicida. E é muito interessante esse processo de gestação. Eu imagino que é o mesmo livro em 2004. É o mesmo livro. É que aconteceram muitas coisas entre 2004 e 2014. Eu comecei a escrever ele em 2004, ao mesmo tempo em que eu entrei no mestrado. Em 2005, minha filha nasceu. Em 2009, o meu segundo filho nasceu. Em 2010, o meu pai morreu. Então, eu fui aos saltos, né, escrevendo esse romance. Como é um romance que trata do suicídio, e perdi alguns amigos nesse período também, perdi para o suicídio. Eu tive momentos que eu tive que deixar o livro um pouco, porque eu não dava conta de escrever. Quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, eu não dei conta de escrever sobre suicídio, então eu deixei o livro engavetado.
Quando meu filho nasceu, eu retomei, só que aí meu pai morreu no ano seguinte. Então, eu dei um tempo novamente. Então, até eu conseguir terminar esse livro, assim, teve todo esse percurso acidentado. Em compensação, esse segundo livro, que se chama Aqui no Coração do Inferno, ele tem uma trajetória diferente. Eu comecei a escrever ele, eu acho que em 2000 eu terminei Nossa Teresa mais ou menos em 2012, 2013, por aí. E já comecei a escrever esse outro. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei pensando na história de um menino canibal, serial killer. E escrevi o livro até fevereiro desse ano, março desse ano. Esse livro era assim: 3 partes. Uma parte do menino canibal, contando sua trajetória até o primeiro crime. Uma segunda parte, que era uma menina, filha do delegado que prende o menino. E a terceira parte, a mãe do menino contando a história anterior ao menino. O livro era isso até fevereiro, março desse ano. Mas eu não estava muito satisfeita com isso. Então, eu joguei fora o livro inteiro. Não exatamente inteiro, mas essa versão eu joguei fora e resolvi que ia publicar ele em 3 partes. Começo publicando agora a história da menina, contando a prisão do menino e outras coisas que ela descobre do pai, que é um delegado, não é biográfico. O pai dela é um delegado numa cidade do interior, e ele tem relações escusas com a ditadura militar. Então, ela conta sobre a prisão do menino e conta sobre as coisas que ela vai descobrindo do pai. Ela tem 12 anos, está no final dos anos 80, ouvindo rock enlouquecidamente e fazendo essas descobertas um pouco perturbadoras. O primeiro capítulo desse livro está disponível na página da Patuá. Eu já li, fiquei curiosíssimo para ler o resto, quem quiser ir lá ler. Bom, sobre alguns temas da sua poesia, né, e eu fui pensando algumas coisas. Tem os animais, eu sou apaixonado com poemas de gato, como deu para perceber pelo primeiro. Gatos, touros, a noite, o deserto, a morte, né, o suicídio, desdobrando aí, né, que está presente no seu romance, e que também, de alguma maneira, voltam no novo romance. Eu ouvi você falando do trecho da galinha, é fascinante, né, a galinha de domingo do novo romance. Do que mais fala a sua literatura? Eu acho que ela fala disso, basicamente, né, tem esse bestiário meu, né? Também insetos, é um tema recorrente, né? O mundo dos insetos. Você já deu para perceber que eu sou a esquisita da turma, né? Assim, era a menina que todo mundo dizia: "Ih, mas aquela lá, sei não". E eu acho que também a mulher. O olhar sobre a mulher. Eu tenho um poema aqui, eu não trouxe livro de poesia, mas eu tenho um poema aqui que está no meu blog que eu gostaria de ler antes da gente continuar. Por Pode favor. ser? Ele não tá em nenhum livro. Ele se chama Diante do Altar dos Sacrifícios. Em memória das mulheres mortas no campo de algodão, cantemos a semente inviolada. Em memória de Verônica, adormecida em sua infância eterna, cantemos a casa indestrutível. Em memória de mim, e de minha irmã, e de minha prima, e de minha amiga, que tombamos entre o ranger dos ossos e o assobio dos tiros, cantemos ainda. Cantemos a memória, e a nossa antiga avó pega a laço. Cantemos a memória e as unhas extirpadas no quarto de despejo da velha ditadura. Cantemos a memória, essa cadela que,
22 balas, 11 perfurações à faca, ácido no rosto, carne enfibulada, não morre nunca. Eu vou puxar alguma coisa que você já falou aí no final, e o poema, porque também é uma questão que vocês, escritoras, são bastante confrontadas, e eu já vi você respondendo sobre isso, mas acho que o pessoal aqui não viu, com perguntas relacionadas à existência de uma escrita feminina, e também a respeito da literatura produzida por mulheres no país hoje. Inclusive, no Jornal de Uberlândia saiu uma fala sua, que eu achei bastante sensata, porque é como se as mulheres só estivessem escrevendo agora, e elas escrevem há muito tempo. As mulheres do século XIX tinham jornais, e isso foi apagado da nossa memória, e eu acho que você acaba lembrando disso em algumas falas suas. Então, eu gostaria que você comentasse esses pontos, né, essa noção de escrita feminina, que às vezes te perguntam sobre isso, essa questão sobre a produção de literatura por mulheres entre nós no Brasil, e, se possível, puxar o seu livro B de Bruxa. Tá. Eu escrevo a partir da minha perspectiva. E qual é a minha perspectiva? A minha perspectiva é uma perspectiva de uma mulher branca, ocidental, e eu não posso fugir disso. Se eu fosse uma mulher negra, ocidental, eu escreveria possivelmente de outro modo. Mas é desse lugar, é esse o lugar que me coube, e é nesse lugar que eu transito. Mas eu não acredito em literatura feminina. Não existe literatura feminina porque não existe literatura masculina. Se existisse uma literatura masculina, ou existisse uma literatura dos anjos, ou uma literatura negra, ou uma literatura gay, aí eu diria que existiria uma literatura feminina, mas não existe, isso é uma balela. O que existem são pessoas que escrevem a partir da sua perspectiva pessoal, social e histórica. O resto é etiqueta. Etiqueta para vender livro, para vender determinado autor ou determinada ideia no mercado. Mas eu escrevo do ponto de vista de uma mulher. Sempre escrevemos. Muitas mulheres escreveram, inclusive, sob pseudônimo masculino. Quando eu comecei a publicar os meus poemas e ter alguma visibilidade, eu recebi o que a pessoa achou que era um elogio, a seguinte frase: nossa, eu achei que você era um homem e que Micheline Verunsky era um pseudônimo. Mas não só sou eu que escuto isso. Muitas mulheres escutam. Ah, você escreve tão bem, escreve como um homem. Desculpa pela... Eu tenho a boca suja. Vai a merda, né? A merda. Porque é isso, são os lugares que escolhem para você e que você aceita ou não. Não acredito em literatura cor-de-rosa. Outro dia, uma amiga foi conversar comigo no inbox, dizendo que um poeta do Rio de Janeiro disse para ela que ela fazia literatura xerequinha. Sabe? Então, assim, é um espaço de militância, sim. É um espaço de se colocar, de colocar a sua voz, mas não é um espaço de isolamento. Então, muitas vezes nós somos tidas como mal-humoradas, como feias, sujas e malvadas, mas, se não fizermos isso, qual lugar que a gente vai ocupar? O quarto dos fundos, sempre? A cozinha, sempre? Enfim. E o B de Bruxa? O B de Bruxa. O B de Bruxa foi uma brincadeira. Eu escrevo muito, eu escrevo o dia todo, praticamente. E
escrevo também no Facebook. O Facebook é, para mim, sobretudo, um caderno de rascunho. Nem tudo que está ali é para ser levado em conta, nem tudo que está ali é tudo exercício. E eu peguei essa imagem da bruxa, né? A bruxa, a puta, a mulher temida, e comecei a fazer uma série de postagens, meio híbrida, de poemas e diálogos sobre esse tema da bruxa. E isso foi uma coisa muito impressionante na época, porque isso meio que deu uma viralizada naquele mundinho ali meu. E as pessoas ficavam, quando tem mais, e não sei o quê. E diziam, e quando a bruxa não sei, vem e tal. E, quando foi um dia, um amigo meu, que é editor lá em Pernambuco, disse, olha, vamos publicar isso. Eu digo, jura? Isso aqui? Mas eu nem sei o que danado é isso aqui. Ele, não, mas é muito bom, vamos publicar. Eu disse, você tem certeza? Aí ele disse que tinha, e a gente publicou numa edição cartoneira, numa edição cartoneira, da Mariposa Cartoneira. A vendagem do livro é revertido para uma associação de mulheres catadoras lá do interior de Pernambuco. E é um livrinho engraçado. Eu gosto dele. Você tem algum trecho dele aí? Não, não tenho. Eu achei que... Deixa eu ver se eu acho aqui. Vê se você acha. Tem Malarmagens, porque eu publiquei ele em Malarmagens também. Mas você pode ir perguntando. Não, mas acho que aí a gente vai... Porque uma das coisas que também me incomodaram ao pensar um pouco o seu trabalho eram as aproximações que a crítica fez logo que você surgiu. Então, era João Cabral o tempo todo, Borges aparecia, Mallarmé, eram homens. Sim. E aí é interessante, tem um jornalista que te pergunta, né, das influências, e ele cita vários homens. Então, ele cita, e aí você concorda com alguns, você fala João Cabral, Carlos Drummond, Ezra Pound, Geraldino Brasil, e aí você fala, Eurídice Fontella, com certeza, e ele não tinha atinado, né? Então, a outra pergunta seria, quem você acrescentaria mais? Uma outra coisa que eu descobri é que você escreveu sobre Dora Ferreira da Silva. Faz bastante tempo. E aqui na UFO tem um grupo muito forte que estuda os textos da Dora Ferreira da Silva. Acho que você escreve quando ela morre, né? Um texto muito bonito, por sinal. Então, era para você falar mais alguns nomes. Sofia de Mello, Breiner, também, com certeza. Clarice Lispector, embora eu não seja... eu não tenha muita... Eu nunca me perguntei exatamente a dimensão de Clarice na minha vida, eu sei que ela está lá. No Novo Romance, inclusive. No Novo Romance, inclusive. A Sylvia Plath, a Adélia. Eu gosto muito, muito da poesia da Adélia. Gosto muito, muito, embora os críticos não gostem. Muito bom você dizer isso. Da Adélia, e gosto muito, muito também de uma outra que os críticos não gostam, que é a Cora Coralina. Eu fui à casa da Cora Coralina e eu acho que eu fui ao paraíso e voltei, sabe? Então, todas essas mulheres e várias contemporâneas que eu tenho lido, como a Sionara, que é uma escritora cearense que mora em Curitiba, a Jussara Salazar, duas mineiras de quem eu gosto bastante, a Mariana Botelho e a Norma Lopes. Então, mas eu vou abrir um parênteses antes de continuar, dizendo que a minha formação literária foi uma formação literária
feita basicamente por homens, porque não se tinha acesso. Quando eu lembro o dia que eu encontrei o livrinho da Teia da Eurídice, e que eu digo, gente, quem é essa mulher? Então, assim, encontrar essas mulheres foi um trabalho difícil, né? E me encontrar no meio delas e dizer, isso aqui não é literatura feminina, isso aqui é literatura, também foi um processo, foi um trabalho. Eu achei aqui algumas partes de B de Bruxa. Então, não é exatamente poesia, é uma coisa meio lá, meio cá. Irmã, comi os pés do meu último marido. Por quê? Por que você fez isso? Desperdiçou as vísceras? Bonitos pés, agora vou onde quero. Quem destrincha? Eu fico com os pés e eu com as mãos. O pinto me apetece. E você, querida? Coma uma carne que eu vou roer os ossos. Os ossos? A melhor parte de um homem. Com eles faço outro e ainda outro. E o que fazemos com a cabeça? Ah, sei lá, pendura na porta para dar sorte. Mamãe sempre dizia, sim, chama outros homens. Ei, não corra, não, vem aqui, quem vai te comer sou eu, com meus talheres de prata. Foi o que ela disse, cara. Puta mina doida. Eu? O que foi que eu fiz? Lógico que eu corri. O que é que você acha? Vou ler mais uns trechinhos. Os trechinhos mais poéticos, menos dialogais. Manjericão, meu amor, sobre o teu peito e nas tuas costas. Alecrim nos pulsos. Ah, não tenha medo. É um pouco de ópio. Hortelã sobre teu sexo. E deixa que eu te chupe os pés. Eu nunca te farei mal algum. Uma caminha de alecrim, meu amor, para que te deites. Tua mão, teu pé, tua língua, teus dedos, teu membro entre meus dentes. Essa é a canção da bruxa. É a canção da bruxa, mas não receis. Uma caminha de alecrim, meu amor, para que te deites. Eu vou sair, meu amor, eu vou sair. Eu vou voar sobre o teu sonho, eu vou voar. Eu agito os ventos, meu amor, agito os ventos. E dentro do teu sonho, meu amor, eu vou entrar. Eu vou entrar, meu amor, eu vou entrar. Pelo teu sonho no teu peito, eu vou entrar. Eu vou surfar no teu sangue, eu vou surfar. Porque é lua, meu amor, eu vou surfar. Eu vou girar, meu amor, eu vou girar. Na tua língua, nos teus passos, eu vou girar. E eu vou sair, meu amor, eu vou sair. Eu vou sair do teu lado me deitar. Mas tu és parva mesmo, irmã. Parva mesmo. Parva o quê? Parva o quê? Parva mesmo. Onde já se viu botar homem em gaiola? Homem em gaiola e ponto. Homem em gaiola. Homem em gaiola só se for para engorda, ó parva. E então, achaste que era para quê? Semana que vem tem banquete, irmã. Ah, e bem parva és tu, hein? Isso. E eu vou puxar... Mas é só uma brincadeira. Boa brincadeira. E acho que tem a ver com o que você falou antes. E aí, puxando isso, é uma pergunta que estava para depois, mas te vendo ler os seus poemas, aí eu queria que você falasse da experiência de levar o seu segundo livro, que eu gostei muito, que é O Observador e o Nada, que foi levá-lo para o teatro. Essa experiência de levar a sua poesia para o palco. Eu fui convidada, eu acho que em 2006, eu não lembro bem, por Marcelino Freire, para um projeto que ele estava tocando lá no Itaú Cultural, chamado Autores em Cena, em que os autores iam para o palco e diziam seus próprios poemas. E, quando ele me convidou, eu pensei que O Observador e o Nada, por essa característica híbrida dele, poderia ser perfeito para isso. Ele convidou um diretor de teatro, que tinha ligação com o Sátiros, e nós fizemos um trabalho bem bacana. E depois
da encenação lá no Itaú Cultural, eu continuei ainda com essa performance por uns 3, 4 anos. A última apresentação que eu fiz dele foi em Olinda. E encerrei, assim, fechei o ciclo, não faço mais. Mas é muito interessante, né? Ele está disponível, inclusive uma gravação, né, vamos dizer assim, oficial de Itaú Cultural na internet. A gente consegue tem no ver. YouTube. É uma produção bem interessante, tem uma trilha, tem todo um trabalho ali de luz interessante. Agora, uma pergunta minha, assim, eu me dei o direito, né, porque uma das coisas, além dos gatos, eu me identifiquei com uma coisa que você fala, já tem algum tempo no seu blog, em que você afirma a respeito do livro Diário de Luto, do Roland Barthes, né, e eu cito, disse um pouco antes que leio o Diário de Luto homeopaticamente. Sinto que, com isso, prolongo a dor de Barthes e compreendo melhor a minha. Ele dizia que ler é pretender ser a obra, e eu digo que essa é a obra que eu gostaria de ter escrito. O Diário de Luto está na minha cabeceira há um tempo, né? E aí eu talvez queria que você falasse um pouquinho mais. E, complementando, haveria outros textos que você gostaria de ter escrito ao longo desses outros anos? Vários. Eu li o Diário de Luto, do Barthes, logo depois da morte do meu pai. E é um diário, né? Eu não, embora ele tenha todo o cuidado que o Barthes teria sobre qualquer coisa que escreve, não é exatamente uma obra literária, mas ele faz reflexões sobre a dor e sobre a perda e sobre o luto, com as quais eu me identifiquei muito. E, durante a leitura, muitas vezes eu pensei que poderia... Sabe essa identificação que acontece? Poderia ser eu que estivesse escrevendo. Então, é um livro pelo qual eu tenho muito carinho, muito respeito. E isso eu não digo isso à toa. Tem livros que são seus amigos, tem livros com os quais você não estabelece uma relação. Então, os livros com os quais eu não estabeleço uma relação, uma hora ou outra eu vou doar. Os livros que são meus amigos estão lá, guardadinhos na estante. E sobre livros que eu gostaria de ter escrito, olha, tem um que eu gostaria muito, muito. É, lógico, uma pretensão enorme, mas eu gostaria muito de ter escrito o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago. Suspeitava. Tem um outro livro que eu li há pouco tempo. É um livrinho, e foi engraçado, porque foi um amigo que indicou, e eu já explico por que é engraçado, que é Festa no Covil, de um autor mexicano chamado Juan Pablo Villalobos. É um romance. É engraçado porque esse meu amigo, ele leu o meu romance e disse, você leu Juan Pablo Villalobos? Eu disse, não. Ele, é impressionante, parece muito, tem uma coisa, tem uma identidade. E quando eu fui ler esse livro, Festa no Covil, que é a história de um menino de 8 anos de idade, que o pai é um chefe do narcotráfico, e ele narra todo o horror do narcotráfico com a linguagem infantil de uma criança de 8 anos. E é terrível, terrível. É um livrinho, eu gostaria de ter escrito ele. Assim. Eu suspeitava do Saramago porque, quando você fala, é uma compreensão muito forte, assim como do Barthes. Acho que tem uma compreensão do Diário de Luto aí muito, muito especial, e do Saramago também aparece. Quando eu li o Evangelho segundo Jesus Cristo, foi tão forte, esse livro bateu tanto assim em algumas questões minhas, em algumas convicções minhas, que eu tive um sonho. E eu tenho sonhos muito malucos. Eu não me drogo. Eu bebo muito pouco, eu não fumo, nem careta, nem maconha, porque se eu me drogar, eu não dou conta de mim, não. Mas eu tenho sonhos muito loucos, sonhos muito psicodélicos. E, durante a leitura do
durante a leitura do Evangelho, eu sonhei que eu era Maria Madalena, louca, apaixonada por Jesus, e que a gente andava no mar da Galileia, e tem uma cena no livro em que Jesus está andando no mar da Galileia e os pés dele estão cortados pelo sal da areia. E eu sonhei que eram os meus pés que estavam cortados e sangrando, mas era tanto amor por aquele homem, que quando eu acordei, eu quase que me converti ao cristianismo. Bom, eu achei muito interessante também, eu acho que é naquela entrevista de 2004, que você fala, dentro do contexto da entrevista, claro, quando eu escrevo, eu não penso no leitor. E, recentemente, nessa flip de polêmicas que a gente teve de 2016, o Bernardo Carvalho falou isso numa mesa, e aí um colunista da Folha pegou essa fala, escreveu um texto bem estranho, aí o Bernardo escreveu uma réplica, e eu até queria comentar um trechinho da fala do Bernardo, e aí eu passo a palavra para você. Dizer hoje que se escreve contra o leitor é imediatamente associado à suposta arrogância e à presunção de quem diz. É uma heresia e um paradoxo, uma contradição em termos, além de ser considerado uma ofensa. Porque o leitor é um cliente, e como mandam as regras do bom comércio, o cliente vem em primeiro lugar. É o tempo do academicismo, da aplicação das normas e das convenções, do pensamento pequeno e da visão curta. É o tempo de sentenciar que tal romance é chato ou bem construído, bem ou mal escrito, que os personagens são psicologicamente críveis, de carne e osso ou não. Então, ele vai questionar essa ideia, né, que ele tá dizendo que ele escreve contra o leitor, mas contra uma ideia de leitor, uma ideia de mercado. Né, e aí eu queria passar a palavra para você. Hoje, eu reformularia levemente essa frase. Eu diria... eu não escrevo para o leitor, mas quando eu escrevo, e eu escrevo para mim, para o nível de exigência que eu estabeleço, eu estou escrevendo para o leitor que existe em mim, a leitora que existe em mim. Então, sim, de certo modo, eu escrevo para o leitor, mas não escrevo para o leitor pensando mercadologicamente, pensando que aquilo pode agradar ou desagradar o leitor. Um exemplo, esse segundo romance, Aqui no Coração do Inferno. Eu escolhi uma adolescente de 12 anos, com a linguagem de uma adolescente e toda aquela perturbação própria da adolescência. Uma pessoa amiga, porque antes de eu publicar, eu passo para várias pessoas lerem e me dar seu feedback. E uma pessoa amiga disse, mas vem cá, você está escrevendo agora infanto-juvenil? Aí, aquilo me deu um choque na hora, sabe? E eu fiquei pensando, eu não respondi para a pessoa na hora, eu respondi outro dia, uma semana atrás eu encontrei com ela, que ela disse, mas vem cá, isso que você vai publicar é aquilo? Eu disse, Ela, mas é infanto-juvenil. Eu disse, engraçado. Se você pega o Juan Pablo Villa-Lobos, por exemplo, que escreve a partir de um ponto de vista de um menino de 8 anos, você não diz que ele está fazendo literatura infantil. Miguelin. O Walser. Então, assim, por que é que eu vou deixar de escrever sob uma perspectiva, porque talvez o mercado etiquete isso, que é uma etiqueta besta, inclusive, como infanto-juvenil. Aliás, como se o infanto-juvenil fosse menor do que... Por que é menor? Por que seria? Então, assim, eu não escrevo para esse leitor que vai lá dar um carimbo e dizer, olha, poderia ser bom, mas, infelizmente, é infanto-juvenil, sabe? Então, é isso. Eu não escrevo para o leitor ideal, o leitor que vai... Como também não escrevo para a banca
nunca pensei. Para mim foi uma grande surpresa. E eu digo isso sem medo de estar pecando, de estar mentindo. Eu nunca pensei que o meu livro de estreia em poesia ficaria entre os 10 colocados do Prêmio Portugal Telecom. Eu, na época, uma menina vinda de uma cidade do interior, onde Judas perdeu as botas, e que não tinha nenhum trânsito no meio literário. Como eu não pensei que o Nossa Teresa seria premiado no Prêmio São Paulo. Sobre o Prêmio São Paulo, inclusive, eu tenho uma anedota também para contar. Eu estava louca porque, dias depois da noite de premiação, seria a minha defesa. Então, eu não estava nem aí para prêmio. Eu não comprei roupa, eu não fiz unha, eu não fiz nada. Eu não sabia nem se eu ia. Meus filhos estavam agitadíssimos com o prêmio. Mas o que é que a gente vai fazer com 100 mil reais do que exatamente pelo prêmio, né? 100 mil reais na cabeça de duas crianças de 7 e 10 anos é tirar na loto, né? Aí foi chegando o final da tarde, meu marido foi buscá-los na escola e eles chegaram em casa. E aí, vamos? Aí eu, jura? Não, vamos. Aí fui lá, na ida, aí meu filho, que tem 7, disse para mim, olha, se você não ganhar o prêmio, não tem problema, não. Eu te compro um prestígio. Porque ele tinha ouvido, prestígio é o chocolate que eu mais gosto, mas ele tinha ouvido dias antes um amigo lá em casa dizendo, olha, mas o importante de tudo é o prestígio. Então, assim, eu não escrevo para prêmio, eu não escrevo para um leitor ideal, eu escrevo para um nível de exigência que eu tenho. Ótimo. Minha última pergunta eu abro para vocês. Os 2 últimos textos da Micheline me chamaram muita atenção. Eu tenho uma orientanda de doutorado que está tentando escrever uma tese sobre o que é escritor no Brasil hoje. Ela fala, você está louca, aí eu mandei esses textos imediatamente quando eu li em fevereiro desse ano. Eu acho que são os últimos mesmo, né? Um é Malabares às Mãos, Ser Escritora ou Escritor no Brasil. Eu até separei um trecho grande, mas eu queria que você falasse disso, né? Ser escritora ou escritor no Brasil e essa ideia dos malabares à mão. E um outro anterior, de 19 de fevereiro, que é uma pergunta que já te fizeram várias vezes. Por que escrever poesia hoje? Ser escritor não tem glamour nenhum. Gente, faça um concurso, porque não tem glamour, não tem. Certo, de vez em quando você aparece no jornal e, de vez em quando, você pode até ganhar um prêmio, mas, no geral, é uma batalha diária, sabe? Batalha para receber cachê. Eu fiz uma mesa ano passado e passei 120 dias para receber o cachê, então se tornou um prejuízo. Então não existe flores, não existem flores nisso de ser escritor, no sentido mercadológico que se espera, sabe? A não ser, claro, que você seja um Paulo Coelho, ou se você é um youtuber, né? Que agora a moda é lançar livros de youtubers, né? Você pega qualquer coisa e coloca lá o nome do youtuber e é um livro. Mas, por outro lado, é uma maldição. Eu não consigo fazer outra coisa. Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Eu não tenho talento para mais nada, a não ser para isso. Então, eu preciso fazer isso. Não é uma escolha, é uma determinação. Não um determinismo, mas uma determinação.
E sobre por que escrever poesia, gente, todo dia a gente é espoliado, todo dia a gente é assassinado, todo dia nossos direitos são espezinhados. Eu não tenho como responder a isso de uma forma minimamente saudável, a não ser com a pedra que eu tenho na mão. A minha pedra é a palavra. Eu escrevo poesia por isso. Eu costumo dizer... Eu costumo dizer que a poesia está um degrau abaixo do amor e um degrau acima da filosofia. E é por isso que eu escrevo. Muito obrigado. E agora eu abro. Eu gostaria, antes de abrir, eu queria ler um trechinho do Nossa Teresa. Por favor. Pode ser? Vocês aguentam ainda? Nunca, em outros tempos, se alardeara com tanta veemência a existência de santos suicidas, pois pela tradição daqueles que costumam ou julgam saber das ordens e mandos de Deus, ou como quer que ele seja nomeado pelas várias religiões que infestam o mundo como uma praga do próprio Criador, o jardim celestial fecha terminantemente seus portões com travas, ferrolhos, cadeados, grossas correntes, a todo homem ou mulher que, em gesto de insana profanação, atenta contra o que é de menos seu, contra o que lhes é dado apenas por empréstimo, o bem mais precioso, a vida. Nenhuma misericórdia, gritam os pregoeiros da palavra e vontade divinas. E quando isto proclamam, saiba-se que nenhuma piedade concederão aos que injuriam a carne com a morte escolhida, prerrogativa do mesmo Deus, Senhor que a uns acolhe e a outros não, e que, cioso de suas tarefas, quer sempre definir a hora, o local e os meios, desconsiderando, é claro, essa tolice com que tantos se enganam, essa bobagem de livre-arbítrio, que só tem a serventia de enganar a humanidade a propósito da falta de pulso sobre o seu próprio destino. Pensam os arautos do Senhor que, no mundo em que reinasse o livre-arbítrio de fato, Deus não teria qualquer utilidade. No mundo em que homens e mulheres pudessem, sem culpas ou danações, se apoderar de suas vidas e mortes, Deus seria condenado ao vazio, como um velho que esclerosa e vai sendo despido, graciosamente e aos poucos, do respeito grave com que era considerado quando em uso da razão. Se amortece, ou mesmo se oculta, o fato de que o lendário Sansão optou pelo suicídio quando arrastou as colunas do templo, precipitando para a morte milhares de filisteus, gente como eu, como você, que se reunia em Dagon para louvar e festejar, e fazer compras ou passear com as crianças como qualquer pessoa que nesse mesmo instante caminha pelas ruas ou se deixa estar nos templos de Ashdod. Se esconde sob o patronato da odontologia o suicídio sagrado da egípcia Santa Apolônia, que ardeu numa pira por vontade própria a ter que abjurar. Deixa-se em segredo a real exigência feita a Santa Margarida Alacoque, quando a ela foi dito: hoje procuro uma vítima para o meu coração, que cumpra minhas vontades e se sacrifique como hóstia, ordem a qual ela prontamente acatou, gravando a lâmina quente de faca virgem o nome do crucificado no peito, para em seguida sangrar até morrer. Tenta se esconder até mesmo o que é mais óbvio, o suicídio de Jesus em Jerusalém, durante aquela longínqua Páscoa, de que até hoje se tem notícia. Glorifica-se a morte coletiva dos guerreiros de Massada, dos 40 mártires de Sebástia, dos 2.200 kamikazes do 25 de outubro de 1944, dos Basdijis do Irã, ao mesmo tempo em que os suicidas individuais, aqueles que morrem de frustração, solidão, falta de fé e de objetivos, aqueles que morrem por desesperança ou simplesmente por desejarem dignidade no último suspiro, são relegados a alas discriminantes ainda em tantos cemitérios. Exalta-se o suicídio pelo amor de Deus ou pelo amor da guerra, que são os dois quase a mesma coisa,
e colocam-se armas, dentes e línguas em riste contra a morte escolhida ou assistida. Prega-se a vida, enquanto sutilmente cultua-se a morte. Mas esses são volteios que nem sempre interessam ao leitor, sempre ávido pelo fato, sempre curioso e apressado pelo entendimento do fim pelo termo da cena. Ora, se nunca se anunciara com tal fervor a existência de santos suicidas, é que nunca antes se oferecera o patronato de um desses santos aos próprios suicidas. Nunca existira um alguém que intercedesse por essas almas. Alguém que soubesse na carne e no espírito os caminhos e descaminhos que levam ao ato extremo. E é a história desse santo, sua vida e sua morte, e seu polêmico percurso que aqui se vai relatar. Melhor dizendo, dessa santa, porque cabe às mulheres, desde sempre, de Pandora a Eva, a faísca da subversão, a quebra de valores, a assumida falta de pudores e um extremo gosto pela transgressão. Advirto, porém, que não me venha tomar o leitor como um panfletário, um vulgar levantador de bandeiras, tão somente quanto histórias das quais apenas ouvi falar, ou que, quando muito, tive discreta, quase despercebida participação. Sou um velho que muito já viu e viveu, e que nem sempre consegue escolher ou esconder simpatias e antipatias. Mas garanto que apenas dou conta do que todos dizem ou sabem, embora, às vezes, finjam que não disseram ou soubessem. E é esse o meu ofício de narrar. Poderia ser outro, mas é esse e dele me agrado. Obrigada. Bom, está aberto. Oi, boa noite, Micheline. Boa noite, Leonardo. A minha pergunta ela não é sobre literatura, mas tem a ver. Assim, eu sei que você é mãe de duas crianças. Eu também sou mãe, eu não sou escritora, mas eu faço ciências sociais e é um pouco difícil, assim, às vezes, para mim, ler e escrever academicamente, não literatura, com uma criança por perto. E aí eu queria saber de você como que é essa história da maternidade e da literatura. Os aspectos positivos, se atrapalha, como que é isso, assim? Eu aprendi a me virar. Eu tenho a sorte de ter uma escola em que meus filhos entram às 11 da manhã e saem às 6. Então, eles almoçam na escola. Então, tudo que eu tenho para fazer na minha vida, tanto de literatura quanto academicamente, eu faço entre 11 da manhã e 6 da tarde, porque a manhã é deles e a noite é deles. Quando eu estou muito apertada, eu vou dormir mais tarde, ou então eu acordo mais cedo. Agora, nas férias, por exemplo, eu tenho acordado, em média, 6h30 da manhã, trabalho até 7h30, 8h30. Trabalho assim, né, ainda fugindo para o Facebook para falar bobagem. E o resto do dia eu vou na onda deles o mês inteiro. Mas é isso, eu costumo dizer que eu trabalho nas frestas, onde dá. Mas muitas vezes eu estou com eles e preciso anotar alguma coisa, porque me veio alguma ideia, então eu tenho vários caderninhos, eu vou ali, anoto, depois eu retomo. Algumas vezes eu perco também, mas também eu não fico triste por perder. Se perdeu, perdeu. Também não era forte o suficiente para se manter. Não deveria ser assim, né? Eu não tenho empregada doméstica, eu não tenho diarista. Então, tudo que eu tenho para fazer realmente na minha vida, eu tenho que fazer nesse período. Final de semana, eu não trabalho. Então, é isso, é loucura. Tem hora que cansa, né? Outro dia, eu apaguei 7h30 da noite, do jeito que eu estava. Meu marido disse que tentou me acordar, mas eu não vi mais nada. Assim. Acontece. Não se reprimam.
tá bom. Eu queria que você falasse sobre os seus blogs. Eu encontrei, na verdade, 2, não sei qual que você mantém mais. Acho que o Ovelha Pop é o que você Ovelha Pop atualiza mais agora, né? E eu queria que você falasse sobre isso, essas escritas, assim, sobre escrever em blog, sobre publicar, sobre como que você normalmente lida com a divulgação na internet, porque hoje em dia, de certa forma, a gente tem mais acesso aos textos de primeira, às vezes, na internet, né? Antes de conhecer os livros. Queria que você falasse sobre escrever na internet, sobre isso. Eu já tive uma vida mais intensa, uma vida virtual mais intensa. E tinha vários blogs. Tive vários. Sobraram o Ovelha Pop, que é um blog mais de literatura, e o Pachamama, que eu fazia reflexões sobre ser mulher, ser mãe e tal. Depois acabei tirando várias postagens, porque achei que estava excessivo e tal. Mas hoje eu tenho uma vida muito mais intensa no Facebook e no Twitter. Twitter, menos. Twitter eu vou brigar no Twitter, é horrível. Principalmente nessa coisa de golpe. Eu vou lá brigar com a Marta, vou lá brigar com o Cristóvão Buarque. Falar que o Romário é um vendido, então é horrível. Não me acompanhem no Twitter, porque é só briga. E no Facebook eu brigo também, mas eu não brigo com ninguém, não. Eu brigo... No Facebook é mais fácil a coisa, é mais fluido, dá para se divertir mais. Mas é isso, eu mantive esses blogs por um tempo. Fui muito assídua, mas teve um decréscimo, né, da atividade blogueira de uma forma geral. Acho que que foi muito a resposta imediata do Facebook, né, que dá um termômetro tanto do que está acontecendo socialmente quanto literariamente. Então, acho que foi mais... É por conta disso, esse decréscimo, e também por conta de que eu não dava conta de tanta coisa na vida, sabe? Aí, mesmo no Facebook, tem coisas... eu tenho estratégias, eu estava falando para o Leonardo, eu não olho mais quem me pede amizade, porque eu não tenho condição, porque eu não vou... Eu tenho um stalker, vocês sabem o que é stalker? Eu tenho um cara que me persegue há muitos anos. Eu estava conversando com o Robson mais cedo. Eu venho de uma cidade, que é Arco Verde, que foi berço de um grupo que talvez vocês conheçam, se apresentou aqui, que é o Cordel do Fogo Encantado. Eu sou comadre do Lira, ele é padrinho da minha filha, eu sou madrinha da filha dele, nós somos muito amigos. E eu fiz uma das primeiras matérias que saiu na imprensa sobre o Cordel do Fogo Encantado, fui eu que fiz. E esse sujeito, em Brasília, naquela época que quase não tinha internet, conseguiu entrar em contato comigo, e desde então esse cara me persegue. Então, para eu aceitar um pedido de amizade, eu tenho que ir lá no perfil da pessoa, ver que é uma pessoa de verdade, não sei o quê, olhar. Se for admirador de Bolsonaro, eu nem cogito, tal. Então, isso demanda um tempo. Eu não tenho esse tempo, porque meu tempo já é curto. Então, eu não olho o pedido de amizade. Eu respondo o pedido de amizade quando a pessoa vai lá e me manda uma mensagem e diz, olha, queria ser seu amigo, não sei o que e tal. Aí, para essas pessoas, eu vou lá e aceito, porque ela consegue estabelecer uma coisa mais próxima e tal. Se não faz isso, não é nem por maldade minha, por arrogância, não, é porque eu não tenho tempo mesmo. Assim, eu tenho que fazer coisas e a vida é bem curta, né? Aqui, ó. A Dorinha pediu aqui. Então, se quiserem me adicionar no Facebook, manda uma mensagenzinha para mim que eu adiciono. Micheline, uma pergunta super assim, ela é fatal, porque eu acho que ela é fatal porque você começa assim, fora Temer, né? A tua conversa hoje é tudo bem aí e fora Temer.
Eu queria que você falasse um pouco sobre poesia e engajamento. Sobre o quê? Desculpa. Poesia e engajamento. Em que medida as suas escritas, né, a tua produção, a tua poesia, tem assim uma pegada, não é, Mais engajada. com essa coisa que pode ou não ser, enfim. Eu sempre tive um cuidado de não ser panfletária. Até o meu velho aí, o meu narrador, ele diz: não me tome o leitor por um panfletário. Eu não sou panfletária, mas eu sou um ser político. Então, como um ser político, eu me posiciono. Eu acredito, por exemplo, nessa situação que nós vivemos hoje, atualmente, no Brasil, eu acredito que somos vítimas de um golpe. Eu acredito que o Temer é um usurpador e que nós vamos perder vários direitos e não estamos nos dando conta e nem reagindo à altura. São essas coisas que eu acredito. Claro que que todo mundo, que essa é a minha verdade, não é necessariamente a verdade do outro. Eu consigo me relacionar muito bem e muito democraticamente com o diferente, com a posição diferente. Eu não consigo me relacionar com a agressão. Então, eu tenho alguns poemas. Esse poema que eu li, Diante do Altar dos Sacrifícios, é um poema que é um poema engajado, né, em relação às questões feministas. Tem um poema mais recente que eu falo sobre Pato Donald, o Pato Donald Trump. Mas a minha obra ela não para nisso, exatamente. Não é esse o foco que eu quero dar. Eu faço isso ocasionalmente e ligado muito a coisas que me perturbam como ser humano. Eu tenho um poema que eu não vou lembrar agora o nome dele, porque eu tenho uma memória péssima, mas é sobre uma imagem do Egon Schiele, de São Sebastião, uma obra de arte, um retrato de São Sebastião. E São Sebastião, ele não morreu flechado, né? Ele foi torturado, era um rapaz jovem, né? E ele morreu torturado e foi afogado numa fossa. Ele morreu na merda. E eu lembro que eu fiz esse poema por conta da morte de um jovem negro que eu vi no noticiário e me abalou profundamente. Então, são coisas interligadas, mas não são necessariamente coisas panfletárias. Não sei se responde a sua pergunta. Sim. Social afetivo. Me puxando sempre. Me puxando sempre. Eu não faço poesia por coisas que não me mobilizam. Eu que agradeço. Boa noite. Na verdade, não é uma pergunta. É para dizer que eu fiquei encantada em ouvir a sua história. Achei bacana a questão, né, de se jogar na escrita, porque gosta, faz o que gosta. E a questão da inteireza sua naquilo que faz, como faz. E
prazer em conhecê-la, vou buscar conhecer mais, com certeza. Parabéns. Eu agradeço. Boa noite. Boa noite. Cada pessoa carrega as suas origens, né? O seu passado, a sua terra. O que se evidencia mais na sua obra? Do local de onde você vem? O que fica mais evidente na sua poesia? Do lugar de onde eu venho? É? Ixi, que pergunta difícil. Eu não sei exatamente. Porque tudo que está ali é tão meu, é tanto uma linha de tempo e minha, que eu não sei exatamente dizer o quê. Eu acho que tudo. Eu acho que tudo fala desse lugar de onde eu venho. Por exemplo, esse livro Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. Eu vou contar a gênese dessa história, de onde saiu essa história. Eu fui morar em São Paulo em 2004 e fui morar com uma amiga cuja família é lá da minha cidade, é de Arco Verde. Ela não é, mas a família dela é. E eu cheguei um pouco antes do Carnaval e ela ia viajar no primeiro dia de Carnaval para a Europa e ia passar 40 dias na Europa. E nos dias anteriores a isso, nós viramos noites conversando. Coisa de menina, né, que vai dormir na casa da outra e não dorme conversando. E ela me contou a história da tia dela. A tia dela era uma adolescente, final dos anos 50, começo dos anos 60, mais ou menos. Tinha um namorado. Por algum motivo, esse namorado foi preso e um dia ela foi na cadeia visitar o namorado e não se sabe também o que eles conversaram. Ela voltou para casa, pegou a arma do pai e se matou. Uma história de suicídio como tantas outras. Acontece que a mãe dela, a avó da menina, a avó da minha amiga, era muito católica e vestiu a filha com um hábito religioso, como se a filha fosse Santa Teresinha do Menino Jesus. E isso, no final dos anos 50, anos 60, no interior de Pernambuco, foi uma coisa, né, um acontecimento. E a minha amiga disse que, na história da família dela, que se conta que todo mundo correu para ir ver o enterro da santa. Ela me contou isso e eu disse, gente, isso aqui tem uma história para contar. Dá para contar uma história. E era aquilo, eu fazia exercícios de prosa, contos, pequenas narrativas. E, em determinado momento, eu percebi que aquela história não cabia num conto, que precisava de uma coisa maior para desenvolver melhor o tema. Então, em todos os... Sabe, minhas origens, elas atravessam, mesmo onde menos se espera. Entendeu? Aí, esse livro novo, Aqui no Coração do Inferno, é uma menina, filha de um militar. Eu sou filha de um militar. Então, não é biográfico, mas não é à toa. A minha personagem, ela mexia nas gavetas do pai, procurando os inquéritos. Eu mexia nas gavetas do meu pai, procurando os inquéritos. Então, tem coisas minhas ali, da minha origem, embora não seja a minha história. Então, é um percurso que eu vou fazendo. Não dá para você fugir de quem você é, né? Micheline, Léo, nós vamos encerrar agora com a pergunta do Ian, tá? Oi, Oi. Qual que é a distância do microfone que eu ponho? Eu não sei dizer se é exatamente uma pergunta, muito menos se eu vou saber formular digamos que, provocação.
Isso foi uma coisa que eu achei interessante, que você falou que não existe literatura de mulher, não existe literatura de negra, de gay e etc. É curioso porque quando você coloca isso, quando você colocou uma etiqueta, você sugestiona a partir de um arquétipo que já está no presente no imaginário popular. E tem, sim, a sua dimensão mercadológica nisso. Eu queria provocar a respeito do que eu penso ser possível de um uso instrumental dessas identidades. Você se apresentar perante a sociedade, seja enquanto mulher, enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa LGBT, com fins de militância. Por você se situar nessas chamadas minorias, ser uma pessoa que produz arte, inclusive, que produz arte no Brasil, que é um país em que se manter economicamente dessa forma é uma coisa muito difícil. Eu sou filho de artista plástica e eu senti isso na pele, porque minha mãe me sustentou a vida toda. Então, tanto nesse uso de militância, situando-se enquanto uma minoria e uma minoria que pratica arte, eu queria saber, eu queria situar essa provocação a partir daquela sua fala. Vamos lá. Lógico que eu dizer, não existe literatura feminina, não existe literatura gay, não existe literatura negra, não existe literatura masculina, provoca um efeito. Eu acredito que existe literatura. Existe literatura. Existe a boa literatura, existe a má literatura. Existe a literatura de Graciliano Ramos, por exemplo, uma grande literatura, e existe a literatura de 50 tons de cinza, né? Uma literatura boa e uma literatura má. A literatura ela é feita por pessoas, por indivíduos e que se situam coletiva e socialmente, e que, em determinados momentos, elas precisam se agrupar para se fortalecer. O agrupamento e a etiquetagem são ações políticas, para efeitos políticos. Elas não definem a literatura, mas são, muitas vezes, necessárias para estabelecer fronteiras. Então, é muito interessante que nós tenhamos uma série de autores negros que, em determinado momento, dizem: o que nós fazemos aqui é literatura negra. Politicamente, isso é interessante, socialmente, isso é interessante, no aspecto da militância, isso é interessante. Entretanto, não é literatura negra, de fato, o que eles fazem. Eles fazem literatura. Não sei se dá para perceber a nuance. Você me compreendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta. Você quer dizer que a literatura, ela, como manifestação artística, ela age independente da política? Não independente. Não independente. Nós estamos falando de politicamente. É necessário que haja, em determinados momentos históricos, que haja essa delimitação. Mas a literatura é mesmo maior do que essa delimitação. Por exemplo, vamos dar o exemplo de Ezra Pound. Ezra Pound era, politicamente, um sujeito muito... Era um fascista. Ezra Pound era um fascista. A literatura que ele fez era menor porque ele era fascista? Não. Ele fez uma literatura de altíssima qualidade. A literatura ela é maior do que o indivíduo. Ela é maior do que as determinações do indivíduo. A arte é maior do que as determinações do indivíduo. Mas, politicamente, é importante que se diga: fazemos literatura feminina, fazemos literatura negra, fazemos literatura gay, fazemos literatura feminista, LGBT. É importante, politicamente, sim,
Mas o que é mais importante do que isso é aquilo que determina isso. Talvez seja uma visão idealista minha, mas é nisso que eu acredito. Porque, senão, a gente vai ficar... Eu lembro de uma vez, eu tive eu, iniciante, uma discussão com Ferreira Goulart, na Bienal do Rio. Me botaram numa mesa com Ferreira Goulart, covardia comigo, né? Ninguém lá foi me ver, foram ver o Goulart, que é um poeta que eu admiro muito, inclusive. E o Goulart, ele insistia em dizer que eu fazia poesia pernambucana. Eu não faço poesia pernambucana. Não existe poesia pernambucana. Não existe poesia mineira. Não existe isso. Existe poesia. Pessoal, a gente tem que encerrar agora. Acho que a gente poderia bastante, né, continuar bastante. Eu quero agradecer, Micheline, Léo. Tá? Acho que a galera gostou, né, gostou bastante. Eu sugeri ao Ian bater esse papo mais pessoalmente com você. Tá bom. Tá? Queria só ressaltar uma coisa, que hoje a programação, a gente, em cima de um pouco que você falou sobre a questão da literatura feminina ou não, né, a gente pensa o artista em cima do talento. Né? A gente convidou a Micheline, não porque ela é uma mulher, mas porque ela é uma escritora talentosa. E eu queria ressaltar assim, que hoje a Micheline, a Silvia e a Atração Musical, né, são mulheres. A gente trouxe 2 outros escritores nas 2 outras noites literárias desse ano, as primeiras. E mês que vem também toda a programação é composta de artistas mulheres. Bacana. A gente acha, eu enquanto produtor e a turma que a gente trabalha junto aí, a gente acha importante isso. Referendando o que você disse, né, o espaço feminino, a escrita e a arte feminina sempre existiu, né, mas às vezes se engavetou em N, né, situações aí. Enfim, não quero me estender muito não, quero agradecer a Micheline e o Léo, se vocês quiserem fazer umas considerações finais, e convidar todo mundo para daqui um pouquinho, a banda da Adriana retorna, e é isso aí, vamos tomar uma cervejinha. Eu quero agradecer a vocês pela participação, pela paciência. Quero agradecer ao Léo, que foi garimpar coisa de 1900 e bolinha. E quero agradecer também a Silvia e a Adriana, né? Adriana Francisco. Muito bacana estar com vocês essa noite. E ao Carmelita. Melhor hambúrguer artesanal que eu já comi na minha vida. É isso. Boa noite. Obrigada.